Oi, sétimo ano, a gente vai corrigir os exercícios que eu passei para vocês da aula 11, que fala sobre divisão com números racionais. Relembrando das regras de divisão que eu deixei aqui do lado, ó. Toda vez que eu estiver dividindo dois números em que os sinais forem iguais, o resultado será um número positivo. E os sinais forem diferentes, o resultado da divisão será um número negativo. Vamos fazer agora, que eu pedi para vocês fazerem, o exercício da página 89, exercício 1. Então, a gente já vai fazer divisão com um número com frações e com números decimais. Então, com números com frações, a gente tem que lembrar daquela regra, ó, vai repetir a primeira fração, 1/3. Não precisa colocar ela dentro do parênteses porque ela é positiva. Troca o sinal para vezes em vez de divisão e inverte a segunda fração. Como é um número negativo, eu deixo dentro do parênteses. Inverti a segunda fração. Então, ó, repete o primeiro, troca o sinal e inverte a segunda. Agora eu faço a multiplicação. Primeiro, dois sinais. Vamos ver os sinais, ó. Mais com menos, o resultado vai dar menos. Agora eu vou multiplicar os números. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Está aí feito menos 5 sextos. Vamos fazer o segundo. Repete a primeira fração. Como é uma fração negativa, eu vou deixar ela dentro do parênteses. Troca o sinal de divisão para vezes e inverte a segunda fração. Como é uma fração negativa, deixo dentro do parênteses. Vamos lá. Ó, menos com menos na multiplicação, na divisão, menos com menos na multiplicação e divisão, o resultado vai ser um número positivo. Então, já sei que aqui é positivo. Ó, 7 vezes 5, 35. 7 vezes 5, 35. 35 dividido por 35, 1. Aqui, ó, repete a primeira fração. Como é uma fração positiva, não precisa botar dentro do parênteses. Troca o sinal de divisão por vezes e inverte a segunda fração. Como é uma fração negativa, deixo dentro do parênteses. Agora vou fazer a multiplicação, ó. Aqui o sinal é positivo e aqui é negativo. Positivo com negativo na multiplicação, o resultado será um número negativo. Vou multiplicar os números. 3 vezes 3, 9. E 7 vezes 2, 14. Não posso simplificar a fração, deixo a fração desse jeito como está aqui. Aqui de novo, ó, repito a primeira fração, troco o sinal de divisão para vezes e inverte a segunda fração. Todas as duas eu pude tirar do parênteses porque elas são frações positivas. Então, vou multiplicar 3 vezes 5, 15. 4 vezes 8, 32. Não posso simplificar porque não são divisíveis uma pela outra. Tá? Tá feito aí o exercício 1. Vamos fazer agora o exercício 3. Vou apagar aqui, tá? Letra A. Então, vamos lá, ó. Repete a primeira fração. Como é positiva, pode tirar da fração. Troca o sinal aqui para vezes. Isso daqui, gente, é como se fosse o denominador 1. É o denominador 1. Então, inverte isso aqui. Então, vai ficar menos 1/3, tá? Porque o denominador desse menos 3 é 1. Então, ele vai vir para cá. E vamos deixar ele no parênteses porque ele é negativo. Agora, eu vou multiplicar, ó. Primeiro, eu vou ver os sinais, mais com menos, o resultado vai dar negativo. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 3, 21. Tá aí feito o nosso exercício. Letra B, menos 2 nonos, dividido por menos 3. Eu sei que o denominador aqui também é 1. Então, vamos lá. Repete a primeira fração dentro do parênteses porque é negativo. Troca o sinal de divisão para vezes e inverte a segunda fração. É negativo, inverteu 1 daqui para cima.
Então, agora vamos ver os sinais, ó, menos com menos na multiplicação e divisão, o resultado é positivo. 2 vezes 1, 2, 9 vezes 3, 27. Então, tá aí feito. Vamos à letra C. Também o denominador aqui é 1. Então, vamos utilizar a regra. Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Não precisa ficar dando parente porque é positivo. Vamos ver os sinais, menos com mais, ó. Menos com mais, o resultado vai dar negativo. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 6, 42. Então, tá feito aí. Fazer a letra D aqui. 5 dividido por menos 4 terços. Então, o denominador do 5 é 1. Então, vou botar. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Positivo com negativo na multiplicação, o resultado vai ser negativo. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 4, 4. Tá aí, feito mais um. Vou apagar para fazer a letra E e F, tá? Apagar aqui. Letra E. 6 dividido por menos 3 meios. Então, vamos lá. Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda fração. Então, aqui, ó, os sinais, ó, mais com menos, na multiplicação e divisão, o resultado vai ser negativo. Vamos multiplicar 6 vezes 2, 12. 3 vezes 1, 3. E 12 dividido por 3 dá 4, mas é menos 4 porque eu tenho menos aqui. E por último, a letra F. Olha a presença de um número negativo. Já falei que não podemos fazer operações com a mistura de número positivo com números decimais e com frações. Então, transformar isso aqui numa fração. Pode escolher transformar isso aqui para número decimal aí com você. Então, vou repetir a primeira, trocar sinal e inverter a segunda. Agora, eu posso fazer, ó, aqui é positivo. Positivo com negativo, na multiplicação e divisão, o resultado vai ser negativo. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 10, 70. Posso simplificar por 5. Vamos lá. Menos 5 14avos. Então, tá aí, ó, 5 décimos. A segunda fração eu inverti, 5 sétimos. Multipliquei 5 vezes 5, 25. 7 vezes 10, 70. Dividi todos os dois por 5. 25 por 5 dá 5. 70 por 5 dá 14. Deu negativo porque o sinal da fração aqui já é negativo, tá? Vamos agora à questão de número 4. Vamos lá, exercício 4.
a metade de menos 8 onzeavos. Gente, sempre tô falando, metade é quando a gente pega alguma coisa e divide por 2. Metade de uma pizza é pegar a pizza e dividir por 2. Então, metade de menos 8 avos, 11 avos, é pegar o menos 11 avos e dividir por 2. Tá, gente? É justamente isso aí. Então, ó, aqui o denominador eu posso botar 1. Então, como que eu faço isso aqui? Eu repito a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar menos 8, porque o menos aqui é menos e aqui é mais. Menos com mais na multiplicação e na divisão o resultado é negativo. E aqui 22 avos. Menos 8. Aí eu posso simplificar por 2, ficar menos 4, 11 avos, tá? Tem que simplificar, obrigatório. E letra B, terça parte de menos 9, 14 avos. Terça parte é um número dividido por 3. Então, vamos lá. Vamos dividir por 3 esse aqui, ó. Então, vou pegar menos 9, 14 avos e dividir por 3. Então, ó, como é no negativo, eu estou dando parente. Vai ficar menos 9, 14. Repete a primeira, troca o sinal. Aqui o denominador é 1. E inverte a segunda. Tá? Então, vamos lá ver como vai ficar. Vai ficar menos, porque aqui é menos, aqui é mais. 9 vezes 1, 9. E 14 vezes 3... 42. Então, tá aí. A gente pode simplificar por 3. Vai ficar menos 3... 14 avos. Tá? Tá feito aí o exercício 4. Vamos agora o exercício 5. Exercício 5, eu coloco normalmente em prova, os alunos sempre erram. Porque não entendem ainda, já falei, estou falando desde o passado, que na fração, o traço da fração significa divisão. Vamos lá, exercício 5. Letra A. 1/3 dividido por 2/5. O que o aluno não entende? Vocês têm que entender. Esse traço aqui, ó, é o traço da fração, da divisão. Então, são duas frações que estão sendo divididas. Essa fração está dividindo por essa fração. Tá? Então, como que eu vou fazer? Bem fácil, gente, ó. Repete a primeira fração de cima. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, gente, ó. Mesma coisa. Posso escrever dessa forma ou posso escrever dessa. Então, ó, eu repito a primeira, troco o sinal, inverte a segunda. Como é tudo positivo, eu coloco, não precisa colocar nada dentro de parênteses, tá? Vamos fazer a letra B aí. Menos 4/7. Olha o traço de novo da fração aqui, ó. Dividido por 3/5. Então, ó, o que isso aqui significa? Que o menos 4/7, número negativo vou botar dentro de parênteses, está dividindo por esse número aqui, ó. 3/5. Não precisa botar dentro de parênteses não, porque ele é um número positivo. Então, como que eu vou fazer? Vou repetir essa primeira fração, troco o sinal para vezes e inverte essa segunda. Agora eu vou fazer a conta, ó. Isso aqui é negativo e positivo. Negativo com positivo, o resultado vai ser um número negativo. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 3, 21. Tá aí feito mais uma questão que não há por que errar, porque ela não é difícil. Vou apagar aqui e fazer a letra C, tá? Letra C.
menos 1/4 dividido por menos 3/7. De novo, estou querendo dizer que menos 1/4 eu estou dividindo por esse número aqui, menos 3/7. Esse traço aqui significa divisão. Então, como que eu resolvo? Repete a primeira, troca o sinal para vezes e inverte a segunda. Tá? Vamos lá agora multiplicar. Ó, sinais iguais na multiplicação e divisão, o resultado vai ser um número positivo. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 3, 12. Tá aí feito. E por último, e também erra-se muito, menos 5, traço de fração, menos 1/2. Ah, gente, ó, esse traço aqui dá para perceber que é um traço maior. Então, dá para ver que a divisão é aqui. Então, eu estou dividindo menos 5, na verdade, isso aqui é menos 5, dividido por menos 1/2. Como que eu vou resolver? Repete o primeiro número, primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda. Opa! Não precisa botar um 1 no denominador, né, gente? Já sabe disso, né? Então, aqui pode ficar multiplicado por menos 2. Aqui, ó, sinais iguais na multiplicação e divisão, o resultado vai ser um número positivo. 5 vezes 2, 10. Tá feito aí, exercício 5. Vamos agora para o exercício 7. Tá? Vou apagar aqui. Exercício 7. O que acontece? Os alunos erram muito isso aqui. Primeiro, você olha, ó, tá tudo em forma de número decimal, então não precisa transformar ninguém em nada. Então, ó, o que eu faço primeiro? Vou repetir isso aqui. E vou fazer essa continha aqui, ó, 0,4 menos 0,1. É menos aqui? Dá 0,3. Então, bota aqui, 0,3. Então, aqui, ó, não transforma ninguém em fração, tá tudo em forma decimal, deixa em forma decimal. Então, aqui é uma divisão, ó, divisão. Então, eu vou dividir 1,5 por 0,3, sabendo que o resultado aqui é um número negativo e aqui é um número positivo. O resultado dessa divisão vai ser um número negativo, tá? Porque os sinais são diferentes. Então, vamos lá, ó. Vamos igualar as casas decimais. Tem uma casa depois da vírgula e uma casa depois da vírgula. Posso tirar aqui, posso tirar aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 0. Então, aqui vai dar menos 5. Resultado aí feito. Vamos lá, a letra B. Vou apagar aqui. Letra B. Vamos lá. Tem o menos antes. 7,5 menos 4,5 dividido por 2 menos 0,5. Então, vamos lá. Uma conta maior essa aí, ó. Vamos fazer primeiro o que está dentro do parênteses, ó. Vamos deixar o menos aqui. Abrir aqui o parênteses. Vamos fazer essa conta aqui primeiro, ó. 7,5 menos 4,5 dá 3. 3,0, gente, é 3. Bota o sinal da divisão. Vou subtrair 2 menos 0,5. E outra coisa, 2 é igual a menos 2,0, gente. Desde o ano passado a gente está explicando isso aí, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, pega emprestado, vai ficar 1 e aqui 10. 10 menos 5. 5, 1 menos 0. Vai ficar 1,5. Tá. 3 dividido por 1,5.
Vamos ver quanto que vai dar. Agora vamos fazer a conta de novo, ó. Olha quanta conta a gente está fazendo. 3 dividido por 1,5. Vamos igualar as casas decimais. Aqui tem uma casa depois da vírgula que não tem nenhuma. Então, vou acrescentar. Agora eu posso tirar a vírgula. Ficou 30 dividido por 15, dá 2, dá 0. Então, isso tudo aqui dá menos, porque tem um menos antes. Menos 2. Afinal de contas, não é difícil. É só fazer devagar, senão erra. Tá? Quem não entendeu, volta o vídeo. Ó. Fiz primeiro isso aqui, tá aqui. Depois fiz aqui, tá aqui. Botei os resultados aqui. Dividi depois um de cima com o de baixo, que tá aqui. E só repetir o sinal de baixo, de fora aqui. Vamos à letra C. Uma fração mista. Estou falando também, não podemos fazer operações com frações mistas. Tem que transformar ela numa fração imprópria. Ó, fração mista. Transformar ela numa fração imprópria. Vamos lá. Repete o denominador, multiplica 4 vezes 2, 2. 2, vou botar o menos aqui, tá? Que é o sinal da fração. 4 vezes 2, 2. 2 mais... 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, essa fração mista aqui. Repete o denominador. 2 vezes 1, 2. 2 com mais 1, 3. Então, agora a gente vai fazer a continha de divisão. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Ó, os sinais são diferentes, então o resultado vai ser um número negativo. 9 vezes 2, 18. 2 vezes 3, 6. E 18 dividido por 6 dá 3. Esse resultado aqui acompanha o sinal, menos 3. Vamos à última questão aqui, letra D. Letra D. 1 mais 1/3 dividido 2 menos 3/2. Então, vamos lá. Vamos fazer a operação que está dando parêntese primeiro. Tá? Então, vamos lá. MMC de 3 e 1 é 3. Então, aqui deu 4/3. Tudo isso aqui deu 4/3. Tudo isso aqui deu 1/2. Então, agora vamos fazer. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Deu 8/3. Terminou aí o exercício 7. Vamos passar agora para a página 90. Exercício 14. Gostaria que vocês prestassem atenção, que vocês erram muito a questão da divisão com números decimais. Então, eu vou fazer várias vezes, repetindo, para ver se vocês começam a assimilar isso aí, tá? Ó, toda vez que eu vou fazer multiplicação e divisão com números de base 10, aqui a gente está fazendo divisão. Toda vez que a gente faz divisão com números de base 10, aqui ó, base 10 aqui ó, a gente não precisa armar a conta, tá? Então, primeiro,
Vamos olhar o sinal. Estou sempre falando isso. Primeiro, na divisão com sinais diferentes, você tem que olhar os sinais para depois fazer a conta. Ó, esse número positivo e esse é negativo. Positivo com negativo, já sei que o resultado aqui vai ser um número negativo. Depois, ó, é um número decimal dividido com um número de base 10. Então, ó, eu conto quantos zeros tem. Tem um zero. Então, ando para a esquerda, a vírgula, uma casa decimal. Então, ó, daqui vai vir para cá. Vai ficar menos 4,57. Não precisa fazer conta nesse caso aí, tá? Só nesse caso. 12,8 dividido menos 1,28. Presta atenção. Primeiro, vamos olhar os sinais. É um número positivo e um número negativo. Positivo com negativo, o resultado será um número negativo. Vamos fazer as divisões. Ó, parece ser um número igual, mas não são iguais. Aqui é 12 e aqui é 1. Tá? Então, vamos lá. 12,8 vou dividir por 1,28. Primeira coisa que eu tenho que fazer é acertar as casas decimais. Ó, só tem uma casa depois da vírgula, aqui tem duas, então eu tenho que acrescentar mais uma. Agora eu posso tirar a vírgula. Ó, então ficou 1.280 dividido por 128. Divido 128 por 128 dá 1. Baixo o zero, dá 0. Então aqui ficou do menos 10. Aí a pessoa erra porque pensou que deu 1. Aqui, letra C. Menos 9 dividido por menos 0,2. Vamos lá. Primeiro, vamos ver o sinal. Então, ó, já sei que sinais iguais na divisão, o resultado dessa divisão será um número positivo. Vou dividir 9 por 0,2. Primeiro, vou acertar as casas decimais. Ó, que 9 é a mesma coisa que 9,0. Só que não tem nenhum zero aqui, ó. Aqui tem uma casa decimal, aqui não tem uma. Então, bota aqui. Agora sim, eu posso tirar a vírgula. Posso tirar a vírgula e o zero à esquerda, tá? Agora ficou 90 dividido por 2. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Para chegar a 9, falta 1. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para chegar a 10. Então, deu mais 45 aqui. Letra D. 0,01 dividido 0,5. É importante que reveja isso aqui, gente. Vocês erram muito, tá? Então, vamos lá, ó. Vou apagar aqui, mas se deixam as contas nos seus cadernos, hein? Ó, vamos lá. Primeiro sinal positivo, ó, mais com mais na divisão, o resultado vai ser um número positivo. Já sei que aqui vai ser positivo. Agora, eu vou dividir 0,01. Vou dividir por 0,5. Primeiro, eu vou igualar as casas decimais. Ó, tem uma casa depois da vírgula que tem duas. Então, aqui também tem que ter duas. Então, botei 50. Então, agora eu posso tirar a vírgula e o zero à esquerda. Zero à esquerda e não à direita. 1 dividido por 50. Para eu poder fazer essa divisão, bota 0, vírgula, para poder colocar um zero aqui, tá? Eu quero agora continuar a divisão. 10 ainda é menor do que 50, então coloca um zero aqui para eu poder colocar um zero aqui, tá? Então, agora, 100 dividido por 50, 2. 100 vezes 50, dá 100 para chegar a 100, 0. Então, aqui deu mais 0,02. Vou pagar aqui para fazer letra E. E e F. Tá? Vou pagar aqui. Menos 0,06 dividido por 0,1.
Vamos lá sendo repetitiva. Primeiro, a gente determina o sinal, número positivo, negativo com positivo. Negativo com positivo, o resultado será um número negativo. Agora, a gente vai fazer a divisão dos números decimais. 0,06 vou dividir por 0,1. Primeira coisa, eu vou igualar as casas decimais, ó. Tem 2 números depois da vírgula, aqui também tem que ter 2, mas só tem 1, então eu boto um 0 aqui. Então, agora eu posso tirar os zeros à esquerda e a vírgula e posso dividir. 6 dividido por 10 é menor do que 10. Para eu poder dividir, eu boto 0, para me dar direito a colocar um 0 aqui. 60 dividido por 10 dá 6, para chegar a 60 é 0. Então, achei a resposta, menos 0,6. E para terminar, a letra F, menos 7,48 dividido 3,74. Então, ó, primeiro, vamos ver os sinais. Aqui é um número negativo, aqui é positivo. Já sei que meu resultado será um número negativo. Agora, vamos dividir 7,48 dividido 3,74. Primeira coisa, igualar as casas decimais. Ó, depois da vírgula tem 2 casas e aqui também, então já está igualado. Então, posso tirar a vírgula. 748 dividido 374, acho que dá 2. 2 vezes 374 dá 748, para chegar a 748. 0. Tá feito aí. Então, tá feito aí todos os exercícios da aula 11, né? Vocês façam, refaçam e vejam, tá bom? Um abraço para vocês.